Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo, depois você ativa o sininho para que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações dos vídeos que são disponibilizados aqui para os senhores e então receba constantemente este aviso aí por parte do YouTube, tá certo? No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito dos princípios da tutela executiva. Primeira consideração que temos que fazer a respeito desses princípios é que incide aqui na tutela jurisdicional executiva todos os princípios que são estudados quando da análise da tutela jurisdicional como um todo. Então, por exemplo, o princípio do devido processo legal, incide o princípio do contraditório e ampla defesa, incide o princípio da fundamentação, princípio da publicidade, duração razoável do processo, ampla defesa. Todos os princípios processuais tradicionalmente mencionados como afeitos, relacionados à tutela jurisdicional como um todo, são aqui na tutela jurisdicional executiva também aplicáveis. Uma única consideração, uma única peculiaridade que nós devemos fazer a respeito desses princípios, vamos assim dizer, genéricos, mais abstratos, da tutela jurisdicional como um todo, que incidem aqui, é a respeito do princípio do contraditório. Porque já houve quem afirmasse que o princípio do contraditório não precisaria ser observado na execução. E o porquê disso? Porque lá naquela concepção da tutela jurisdicional como uma atividade meramente administrativa, que nós vimos em vídeo anterior, então para quem não viu, vai lá na playlist da tutela jurisdicional executiva, tem um vídeo onde nós tratamos da natureza da execução. Hoje em dia está consignada que a natureza da atividade executiva é uma natureza jurisdicional, tutela jurisdicional executiva. Mas já houve tempo em que se considerava uma atividade administrativa do Estado, em que pese ser desenvolvida pelo Poder Judiciário. Então seria uma atividade formalmente desenvolvida pelo Poder Judiciário, mas que na sua essência, na sua substância, seria materialmente uma atividade administrativa. Como seria uma atividade meramente administrativa, não deveria, portanto, necessariamente observar o princípio do contraditório. Essa concepção está superada, absolutamente superada. É claro que na execução nós devemos sim observar o contraditório, essencialmente por conta da sua natureza jurisdicional. Hoje em dia não podemos admitir qualquer manifestação de exercício jurisdicional ou mesmo manifestação de um fenômeno processual sem a observância de um contraditório, nem que seja um contraditório diferido ou um contraditório postergado, como por exemplo nós temos lá no artigo 9º, parágrafo único do CPC. Então veja, nós temos vídeos aqui também no nosso canal tratando da teoria do procedimento em contraditório, que foi sustentada pelo professor Hélio Fazzolari em 1958. Pela teoria do procedimento em contraditório, o processo seria uma modalidade especial de procedimento que se desenvolve em contraditório. Então, o contraditório passaria a ser considerado um requisito de existência e um requisito de validade de todo e qualquer processo. Então, sendo a execução um processo autônomo, ou sendo a execução uma fase do processo sincrético, que nós também vimos aqui no vídeo próprio a respeito do sincretismo processual, processo sincrético, seja em uma situação ou outra, processo autônomo ou na fase do processo sincrético, sendo o processo, deve observar necessariamente o contraditório, tá certo? Então essa é uma parte introdutória a respeito aí dos princípios genéricos, dos princípios gerais relacionados à tutela jurisdicional como um todo que incidem na tutela executiva. Com relação aos princípios específicos da execução, nós temos que considerar aqui os principais deles. Vamos começar pelo princípio da autonomia da execução. Princípio da autonomia da execução. Essa moça aqui é a minha filha Júlia.
Quando eu tomo meu café, eu costumo me lembrar das minhas digníssimas filhas. Essa aqui é a Júlia, linda, e essa aqui é a Beatriz, tão linda quanto. Bom, falar da autonomia da execução. O que significa a autonomia da execução? Falar em autonomia da execução ganhou ainda mais importância, ainda mais na perspectiva do sincretismo processual. Na concepção atual do processo, nós já desenvolvemos isso em outro vídeo, nós temos a lógica de um processo sincrético, onde nós concentramos, nós fundimos, nós juntamos, aglomeramos em um único processo, tanto a tutela cognitiva quanto a tutela executiva. E aí até vimos que também a tutela cautelar, com o Código de 2015, entrou nesse bolo. Daí eu ter preferido chamar, na teoria, do processo único. Um único processo é capaz de entregar 3 jurisdições: jurisdição cognitiva, jurisdição executiva e jurisdição cautelar. No entanto, em que pese um único processo entregar 3 jurisdições, isso não faz com que a gente possa confundir as espécies das 3 jurisdições. Cada uma dessas 3 jurisdições tem características próprias e autônomas. Então a tutela cognitiva não se confunde com a tutela executiva, que não se confunde com a tutela cautelar. Se elas não se confundem, elas são diferentes, elas são autônomas e independentes. A tutela cognitiva é uma tutela abstrata, que visa essencialmente a declaração do direito, o conteúdo mínimo de toda a tutela cognitiva. O que é a cognição? Atividade intelectual do juiz, de análise de alegações e provas para formar o seu convencimento, concretizar a norma jurídica e com isso declarar o direito. Ele pode só declarar, pode declarar e constituir ou declarar e condenar, mas ele vai sempre declarar o direito. A tutela cognitiva, abstrata, declaração. A tutela executiva já tem uma lógica de satisfação. É uma tutela concreta, de materialização, de efetivação da obrigação descumprida. Ao passo que a tutela cautelar tem a característica de proteger o processo. A tutela cautelar não dialoga, não se comunica com o direito material, mas a tutela cautelar se relaciona com a efetividade do processo. Então vejam, mesmo que em um único processo nós possamos prestar, o Estado possa prestar, a parte pode reivindicar, né? Nós temos a manifestação de 3 espécies de ação também, a ação cognitiva, a ação executiva e a ação cautelar. E o Estado vai prestar a jurisdição cognitiva, jurisdição executiva e a jurisdição cautelar em um único processo. Mas elas possuem características distintas, são autônomas, portanto. Tá certo? Dessa autonomia já decorre um próximo princípio que deixa essa autonomia muito clara, que é o princípio da disponibilidade. O princípio da disponibilidade, ele está mais claro para os senhores no artigo 775, princípio da disponibilidade da tutela executiva. Então diz lá o 775, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Então vejam os senhores, é direito do exequente. Por que ele, exequente, tem esse direito de dispor? Por que nós falamos em um princípio da disponibilidade? Senhores, porque na execução, o executado não tem nada a ganhar. Na execução, nós temos um outro princípio, que é o princípio do desfecho único. Em tese, a execução só chega ao seu final com a satisfação da obrigação. Então, quando o exequente manifesta ao juízo a intenção de dispor da execução, abandonar o processo, extinguir o processo por desistência da ação, desistência da execução, o executado não tem nada a perder, ele só tem a ganhar. É por isso que, diferente da tutela cognitiva, veja a autonomia, diferente da tutela cognitiva, o executado não precisa nem ser ouvido. Por que na tutela cognitiva nós temos lá aquele regime diferente no artigo 200? Artigo 200. Eu estou com um código novo, estou apanhando um pouco dele. Artigo 200, parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial,
E também o artigo 485, parágrafo 4º. Artigo 485, parágrafo 4º. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Então vejam os senhores, na tutela cognitiva, a desistência da ação pelo autor não é livre. Não há uma absoluta disponibilidade. Por quê? Qual é a lógica do sistema? Porque na tutela cognitiva, o executado, o réu, tem um ganho possível. O executado pode obter uma sentença de total improcedência dos pedidos formulados pelo autor. O executado pode obter, o demandado, o réu na tutela cognitiva, não o executado, o réu na tutela cognitiva, pode obter uma tutela jurisdicional ao seu favor, que declare, portanto, a improcedência dos pedidos da outra parte, do autor, que, portanto, analise o mérito e forme coisa julgada material, o que vai impedir a repropositura da demanda. Ao passo que, se o autor desiste da ação, o réu concorde, no dia seguinte o autor pode entrar com uma outra ação mais robusta, com maiores elementos para ganhar a ação. Então, por isso, quando o autor requer a desistência da ação, o réu na tutela cognitiva tem que ser ouvido. Por quê? Porque ele, réu, também tem direito à tutela jurisdicional, ele tem direito a obter uma tutela jurisdicional que lhe seja mais vantajosa e, com isso, obter um resultado que lhe seja mais benéfico, uma consequência jurídica processual mais benéfica com a coisa julgada em cima da sentença de improcedência. Na tutela executiva, esse fenômeno não acontece, porque a tutela executiva não visa a declaração, a certificação do direito. A tutela executiva visa a satisfação, a efetivação de uma tutela reconhecida num título executivo, de uma obrigação descumprida e reconhecida num título executivo. Então, quando o exequente desiste da ação, o executado só tem a ganhar. O executado não tem nada a ganhar de uma tutela executiva. Por isso que nós temos o princípio da disponibilidade na execução. Tá certo? Então temos que conjugar o 775 com o 485, parágrafo 4º, e o 200, parágrafo único do Código Civil, para diferenciar a tutela executiva com a tutela cognitiva. Um terceiro princípio muito importante da tutela executiva é o princípio da patrimonialidade. Princípio da patrimonialidade. O que significa o princípio da patrimonialidade? Que os atos executivos, que as medidas executivas que consistem na obtenção de um resultado prático, na efetivação de uma obrigação descumprida, na materialização de uma obrigação descumprida, esses atos executivos devem incidir sobre o patrimônio do devedor. Princípio da patrimonialidade. Os atos, as medidas executivas devem incidir sobre o patrimônio do executado. Isso é importante porque na evolução histórica da humanidade nem sempre foi assim. Em priscas eras, em um período no qual a sociedade não era ainda desenvolvida, já houve história no qual o devedor que não tinha patrimônio suficiente, ele deveria honrar suas dívidas, ora com a sua própria vida, ora com parte do seu corpo, ou mesmo com o trabalho escravo. Trabalho escravo, amputação de membro, ou com a própria vida. Então, desde a célebre Lex Petelia Papiria do direito romano, que essencialmente se proíbe a incidência de atos constritivos da execução sobre parcela diferente do que o patrimônio do executado. Então, a Lex Petelia Papiria proibiu a incidência de atos executivos sobre a vida, a integridade física e a liberdade dos indivíduos, tá? E o nosso sistema adota como regra esta lógica do princípio da patrimonialidade. Mas os senhores sabem bem, nós temos no artigo 5º, inciso 67 da Constituição,
a previsão justamente desta regra, o dispositivo prevê que não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então veja que ele nos traz uma regra que não haverá prisão civil por dívida. E o nosso ordenamento não precisou falar que não haverá pena de morte por dívida, porque nós não admitimos pena de morte, tá? Então não há prisão civil por dívida, esta é a regra. Mas excepcionalmente a Constituição permite a prisão civil por dívida em duas hipóteses. A Constituição, até hoje está escrito, permite em duas hipóteses. A do depositário infiel e a do devedor de alimentos. Mas os senhores sabem bem, é muito importante consignar isso, que o STF, já por decisão paradigmática, declarou a inconstitucionalidade, atribuiu uma interpretação ao texto desse artigo 5º, inciso 67 da Constituição, no sentido de que, conjugando a recepção, a internalização no ordenamento brasileiro do Pacto São José da Costa Rica, que veda a prisão civil por dívida diferente da de alimentos, prisão civil depositário infiel, que seria no nosso direito, no nosso ordenamento, insubsistente a prática da prisão civil do depositário infiel. Então, no frigir dos ovos, o princípio da patrimonialidade é a regra e nós temos apenas uma única exceção, que é a do devedor de alimentos. E o nosso Código de Processo Civil disciplina essa hipótese no artigo 528. O artigo 528 do nosso digníssimo Código de Processo Civil diz lá no artigo 528, parágrafo 3º: se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. E aí vem o parágrafo 4º, que é uma novidade no nosso ordenamento. Não havia no código anterior, parágrafo 4º. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Então a prisão será cumprida em regime fechado, xilindró, penitenciária mesmo, tá? Então, o princípio da patrimonialidade tem essa exceção da prisão civil do devedor de alimentos, 528, parágrafo 3º e 4º, tá certo? Bom, próximo princípio, o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade é aquele que basicamente nos vai passar a ideia de que quem deve responder pela dívida é o devedor. Fazendo uma comparação aqui com o direito penal, a pena não deve passar da pessoa do condenado. Em regra, a dívida não deve passar da pessoa do devedor. E aí, lá no artigo, o Código de Processo Civil, ele vai ter um capítulo que vai se chamar justamente da responsabilidade patrimonial. E aí nós vamos casar o princípio da responsabilidade com o princípio da patrimonialidade, que nós acabamos de ver. E aí, vou gravar um vídeo exatamente para falar disso, da responsabilidade patrimonial, e lá nesse outro vídeo vai ser um momento mais apropriado para que a gente trate da questão da responsabilidade propriamente dita e venhamos a distinguir a dívida natural da responsabilidade, que a doutrina alemã, você deve ter estudado isso em direito civil, tradicionalmente se apresenta lá a distinção do Haftung e do Schuld. A distinção do Haftung e do Schuld. Vejam os senhores, o artigo 779, ele trata da legitimidade passiva. E aí lá está previsto, a execução pode ser promovida contra, inciso 1º, o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Inciso 2º, o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor. A questão de sucessão do devedor. Inciso 3º, o novo devedor, que assumiu com o consentimento do credor a obrigação resultante do título executivo. Então veja que no inciso 1º é o próprio devedor. No inciso 2º e no inciso 3º, nós temos uma sucessão. No inciso 2º, sucessão causa morte, no inciso 3º, sucessão por atos entre vivos. Do inciso 4º em diante, nós já temos a hipótese de responsabilidade.
Responsabilidade é o fenômeno pelo qual se atribui a um terceiro o encargo de assumir o dever do pagamento do devedor. Então, a responsabilidade é diferente da dívida. É isso que é a distinção entre Haftung e Schuld. Veja lá, inciso 4º, que é o principal talvez dos responsáveis no plano do direito civil. Inciso 4º, o fiador do débito constante em título extrajudicial. Fiador é o sujeito que não deve nada para ninguém, mas tem responsabilidade, que pode ter o seu patrimônio agredido. Inciso 5º, o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. E inciso 6º, o responsável tributário assim definido em lei. Então, quanto ao princípio da responsabilidade, é isso. E aquele capítulo que eu fiz menção ainda há pouco aos senhores da responsabilidade patrimonial, vejam, está a partir do artigo 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Então, o 789 diz o devedor responde, que é a regra. Mas o 779 já diz lá que nós temos as exceções, tem as outras hipóteses, tá? Então, conjuga lá o 789 com o 779. Bom, próximo princípio, o princípio da máxima utilidade da execução. O que significa o princípio da máxima utilidade da execução? Que a execução deve ser capaz de entregar ao credor tudo aquilo que ele tem direito. Ou seja, a execução deve ser efetiva. Máxima utilidade da execução, a tutela jurisdicional tem que ser efetiva. O professor Carnelucci costumava afirmar que é direito do devedor, é direito do credor receber tudo aquilo e exatamente aquilo que ele tem direito. E o Poder Judiciário, por meio da tutela jurisdicional, tem que empreender esforços para cumprir tal mister, tá certo? Então, até uma decorrência do que se vem trabalhando em sede doutrinária a respeito do acesso à justiça substancial. O acesso à justiça, lá do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, ele vem sendo trabalhado nos dias de hoje, não apenas em sua perspectiva de acesso mesmo na acepção literal de entrada ao Poder Judiciário. Com relação a essa primeira perspectiva de entrada ao Poder Judiciário, nós tivemos lá o projeto Florença, do professor Mauro Capelletti e Brian Hart, a tentativa de superar os óbices de acesso à justiça, a primeira onda renovatória, a segunda onda renovatória, a terceira onda renovatória. Basicamente, os óbices econômico, procedimental e da tutela coletiva relacionada ao acesso à justiça. Mas, além disso, também diz a doutrina que a tutela jurisdicional, que nós devemos nos preocupar com relação ao acesso à justiça com a saída do Poder Judiciário. Não apenas como se entra, mas também como se sai. Eu tenho sempre dito, o Poder Judiciário presta um serviço público, prestar justiça, assim como as concessionárias de transporte público. Quando você vai avaliar o serviço público de transporte, serviço público de saúde, serviço público de educação, você analisa como que você entra, como que você sai, como que você é tratado na entrada, como que você é tratado na saída. A mesma lógica deve acontecer com o serviço público de justiça. Nós devemos analisar a facilidade ou não, a forma como nós somos tratados quando a gente entra no Poder Judiciário, o acesso à justiça nessa primeira perspectiva, e também o acesso à justiça quando a gente sai. Ou seja, o que a gente leva do Poder Judiciário? Qual é a tutela jurisdicional que nós recebemos? E aí a doutrina diz, a tutela jurisdicional deve ser tempestiva, duração razoável, tutela jurisdicional deve ser adequada, tem a ver com o princípio da congruência, e a tutela jurisdicional deve ser efetiva. Efetividade tem a ver com execução. Tutela jurisdicional efetiva é a tutela jurisdicional que diz para a parte que ela não vai receber só uma folha de papel. E hoje em dia nem folha de papel mais a parte recebe, né? É um documento em PDF. Então, já pensou, advogado, nós ganhamos um processo, eu vou te mandar por e-mail um documento em PDF. E é o máximo que você vai receber desse processo, porque nós não vamos transformar isso em realidade nunca. Qual é a utilidade? Qual é a efetividade dessa tutela jurisdicional? Não vai ter servido para nada a atuação do Poder Judiciário. Então, a efetividade se relaciona diretamente com a ideia de execução. Vejam, os senhores, o que consta do artigo 4º do CPC. Artigo 4º do CPC. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, vírgula, incluída a atividade satisfativa.
Não se fazia menção no código anterior, no ordenamento jurídico como um todo, na perspectiva do código anterior, a respeito da inclusão da atividade satisfativa da execução na tutela de mérito, na tutela jurisdicional como um todo. A execução sempre foi patinho feio tratado adiante, como se a tutela jurisdicional bastasse na prestação da declaração. O Estado cumpre o seu papel só sentenciando e dizendo quem tem razão. Depois, se a gente vai transformar aquilo em realidade ou não, pouco importa. Claro que não, é o que mais importa. E vejam também o artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Efetividade tem a ver com execução. É o princípio da máxima utilidade da execução. Tá? Bom, nós temos um outro princípio da execução que é também muito importante, que a doutrina costuma dizer que é o outro lado da moeda, né? Nós temos uma moeda que tem duas faces, cara, coroa. De um lado a gente vê a máxima efetividade da execução, né? Do outro lado a gente vê esse outro princípio que eu vou falar agora, que é o princípio do menor sacrifício possível do executado. O menor sacrifício possível do executado. Esse princípio do menor sacrifício possível do executado não é nada mais, nada menos do que uma incidência mais concreta, uma constatação no direito processual do princípio constitucional da proporcionalidade. A proporcionalidade que decorre da cláusula do due process of law, do substantivo due process of law. Está lá na Constituição. Então vejam os senhores, a execução deve se desenvolver ao mesmo tempo de uma forma que seja mais efetiva possível para o credor e que cause ao executado o menor prejuízo possível. Me parece essencial na compreensão desse princípio, e está na sua própria nomenclatura, que é o princípio do menor prejuízo possível. Ou seja, é necessário que tenhamos dois caminhos para se chegar ao mesmo resultado, e dentre esses dois caminhos, um deles vai causar ao executado um prejuízo menor. E aí passa a ser um direito subjetivo do executado que o resultado seja obtido por aquele prejuízo menor. Nós não podemos exigir do exequente que ele venha suportar uma inefetividade na medida jurisdicional, ou seja, que ele deixe de receber parcela da prestação, porque nós devemos causar ao executado o menor prejuízo. Não é isso. Nós não devemos, não está consignado neste princípio que o executado tem um direito subjetivo sempre, em todos os casos, de sempre receber da tutela jurisdicional o menor prejuízo. Não é isso. É o menor prejuízo possível. Então tem que ter uma possibilidade, tem que ter mais do que uma viabilidade, tem que ter mais do que uma possibilidade. Nós temos algumas manifestações que o legislador antecipou a respeito desse princípio. Por exemplo, o artigo 916, que trata do parcelamento, do pagamento da obrigação mediante parcelamento, que é um direito subjetivo do devedor no cumprimento da obrigação de pagar quantia por título extrajudicial. 916. No prazo para embargos, reconhecido o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% ao mês. Então você pode parcelar em 7 vezes. Você paga a primeira parcela de 30%, deposita em juízo 30% do principal, mais juros, correção monetária e honorários advocatícios, e parcela o restante em até 6 prestações mensais. Menor prejuízo possível. Nesse caso, a lei já antecipou a possibilidade, 916. Também o artigo 847, que trata da substituição do bem penhorado. O 847, o executado pode, no prazo de 10 dias contado da intimação da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado. Mas aí continua. Desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Veja, ele tem que demonstrar que não trará prejuízo ao exequente. Ou seja, que tem uma outra possibilidade, que tem um outro bem penhorável tão bom quanto aquele primeiro, mas que vai lhe causar um prejuízo menor, tá certo? Também o artigo 891, que trata da vedação, da proibição de alienação dos bens do executado por um preço vil. 891, não será aceito lance que ofereça preço vil. E considera-se preço vil o preço inferior ao que foi estipulado pelo juízo. Bom, no código anterior considerava preço vil aquele 50% abaixo da avaliação. No código atual, considera-se preço vil aquele inferior ao que o juiz fixar com relação ao edital. E não sendo fixado esse preço mínimo pelo juiz, aí a gente cai na regra do código anterior, 50% da avaliação do bem. Tá certo? Bom, um último princípio da execução é o princípio do desfecho único. Esse princípio do desfecho único, ele é muito importante. O princípio do desfecho único vai nos conduzir a um instituto que é também muito interessante, que é a prescrição intercorrente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para tratar do princípio do desfecho único e da prescrição intercorrente com vocês em um vídeo separado, em um vídeo apartado, em razão da relevância desse princípio e desse fenômeno da prescrição intercorrente, tá certo? No próximo vídeo aqui da playlist da tutela jurisdicional executiva, nós vamos tratar, portanto, do princípio do desfecho único e da prescrição intercorrente. Fiquem todos com Deus, até uma próxima, um abraço.